construtor. Há pouco ouvíamos aqui a primeira explicação do problema pelo Hugo Almeida Vilares, a colocar desde logo 2 décadas muito diferentes no nosso passado recente, ou seja, uma década em que se construiu bastante mais, a primeira do século, e uma segunda, marcada depois pela crise financeira. Como é que as construtoras sentem esta evolução e o que é que lhe parece que é hoje crítico para mudarmos esta história? Sim, olá, boa noite. De facto, nós tivemos ali no período de 2001, foi quando atingimos o pico. Nessa altura, o setor produzia cerca de 120 mil fogos por ano. E no pico da crise, em 2008, 2011, passámos para 14 mil. E neste momento recuperamos, estamos a produzir, se calhar, próximo do dobro dessa quantidade. Ao longo deste processo, fomos perdendo capacidade instalada. Os nossos trabalhadores passaram de 600 mil para 200 mil no pico da crise. Neste momento são capazes de estar à volta dos 300 mil, mas no fundo tivemos aqui uma fuga da mão de obra não só para outros setores, como também dentro da própria Europa. Nós temos países onde os salários são diferentes dos nossos, onde também a atratividade para a construção é maior do que a nossa, e por isso nós temos vindo a perder capacidade instalada. Em que momento estamos, António Carlos, nessa evolução? Diria que revertemos o mais difícil ou ainda é um percurso de esforço para chegar ao que se pretende? Não, ainda é um percurso de esforço. Nós ainda temos necessidade de alterar o paradigma na forma como nós construímos. Quando eu falo com os nossos congêneres europeus, eles próprios também reportam a mesma dificuldade. Estão a perder trabalhadores e por isso nós próprios também sentimos o mesmo. Eu tenho dito isto a clientes, daqui a 3 anos nós vamos ter cerca de 30 encarregados que se vão reformar e que não vão ser substituídos. Por isso daqui a 3 anos eu vou ter ainda menos capacidade instalada para fazer aquilo que é construção tradicional. Não vai ter essas pessoas por falta de mão de obra, estritamente, é isso? Falta de mão de obra e falta ou seja, estamos a falar de pessoas que agora atingem a sua idade da reforma e que já há 2 décadas que nós não conseguimos fazer a reposição natural, por isso as pessoas jovens já não vêm para a construção, mesmo quando falamos em engenheiros, muitos deles vão para outros setores, vão para consultoras, vão para bancos, por isso nem eles próprios ficam na construção, mas porque nós próprios temos que fazer uma alteração na forma como nós trabalhamos. O nosso setor é um setor que se tornou pouco atrativo e por isso nós temos vindo a fazer aqui algumas apostas em mostrar e já vamos percebê-las melhores, designadamente a questão da construção industrial, que pode ser bastante sensível em relação a este tema, sensível no sentido de aportar soluções em relação a este tema. Até que ponto é um bom negócio construir habitação em Portugal? E a pergunta é obviamente ampla, mas tem este contexto. Até que ponto é um bom negócio quando tentamos que vá haver cada vez mais habitação a custos acessíveis? Ou seja, é evidente que é um bom negócio construir para o segmento de luxo, todos o percebemos, esse negócio frutifica, mas depois há este que é o problema, que é conseguir que as pessoas, o português médio, possa ter dinheiro para comprar ou arrendar uma casa. Como é que se constrói tendo lucro, que é o objetivo de uma empresa como a sua, mas depois se pode ter no mercado de habitação que as pessoas possam pagar? Eu acho que há aqui um pormenor que não podemos esquecer e muitas vezes temos ouvido falar em penalizar o luxo ou penalizar o alojamento local porque está a incrementar o valor dos arrendamentos, mas na verdade nós devíamos olhar para isso como um sinal de vitalidade da nossa economia, porque se nós estamos a conseguir vender mais caro, na verdade também o Estado e os municípios estão a coletar mais impostos, não é? Eu acho que a Câmara de Porto e de Lisboa nunca tiveram os cofres tão cheios por via dessa cobrança dessas taxas. Agora, isso o que nós devíamos estar a fazer... O problema é as pessoas conseguiram comprar ou arrendar a casa. Certo, mas o que nós devíamos estar a ver era precisamente esse dinheiro estar a ser utilizado para redistribuí-lo e aí sim o Estado e os municípios promoverem a habitação a custos acessíveis, não é? Seja libertando solos, seja reduzindo taxas que estão aplicadas a este imobiliário de luxo, mas que pode o município deixar cair taxas, baixar impostos e por isso o próprio Estado aí pode fazer essa redistribuição. Por isso, quando nós olhamos para a construção de habitação, eu sempre vejo, e aliás nós estamos a fazer uma grande aposta no setor da construção de habitação, precisamente porque criamos com isso escala. Nós, para criar capacidade e preços também mais acessíveis, precisamos de escala. Nós temos que pensar como uma indústria. A Auto Europa não iria ser aquilo que é, a Auto Europa, se estivesse a fazer protótipos, ou seja, se cada carro que saísse daquela linha fosse um protótipo. Nós temos que pensar que a construção também tem de ser
vista dessa forma. E para isso nós temos que construir infraestrutura, temos que ter capacidade para produzir de uma forma mais repetida, uma forma em que nós capitalizamos no conhecimento, em que nós capitalizamos também na aprendizagem e fazemos cada vez melhor. Aliás, eu recordo quando iniciei a minha vida profissional, nós fazíamos escolas C+S em 5 meses, uma escola completa. Eu próprio fiz um bloco de uma escola. Porquê? Porque já fazíamos há 20 anos escolas com um determinado padrão. Isso permitiu que a indústria se tivesse especializado, coisa que hoje não temos. O que o António Carlos está a dizer é que gastamos tempo a mais do que seria necessário, dado o conhecimento tecnológico, por exemplo, a construir casas hoje? Sim, nós quando olhamos para o próprio licenciamento, nós temos uma diversidade na forma como os municípios interpretam o licenciamento, logo isso induz a prototipagem. Já que fala disso, deixe-me pedir-lhe também uma opinião sobre o Mais Habitação e essas questões que lhe são mais sensíveis, a questão do licenciamento, até que ponto há aqui um simplex ou não há, e a questão da fiscalidade também. O que é que lhe parece, que impacto é que parece que isto traz? Eu acho que o licenciamento tem de ser, obviamente, simplificado. Eu acho que vamos ver aqui um movimento pendular, ou seja, se tínhamos uma excessiva dificuldade para conseguir fazer o licenciamento, provavelmente vamos ter aqui também alguma facilidade e havemos de ficar algures no meio. Mas que, de facto, quando a gente olha para aquilo que é a dificuldade, eu quando falo com os nossos promotores imobiliários, eles não me conseguem prometer um pipeline constante para eu também dimensionar a minha equipa de força, de trabalho, porque eles próprios não conseguem controlar os timings. Eles, se tivessem a capacidade de decidir quando é que começava um projeto, eles diziam que começamos amanhã, mas a verdade é que nem sempre é amanhã, é daqui a 6 meses, é daqui a 1 ano, é daqui a 1 ano e meio, e muitas das vezes estes projetos acabam por nem sequer sair do papel, porque, entretanto, sai mais uma legislação, sai mais uma revisão normativa e, entretanto, lá está, todo o trabalho que foi feito é para deitar fora e voltar outra vez à estaca zero e voltamos outra vez a fazer um trabalho que foi desnecessário. Já se falou aqui muito de escala, o António Carlos falou há pouco disso, o Francisco Rocha Antunes falava também a propósito do Build to Rent, mas eu gostava que pudéssemos olhar também para a experiência de que ia falar há pouco e em que a Casais é claramente pioneira, que é a questão da industrialização da construção da habitação. Em que pé é que estamos? O que é que nos últimos anos fizeram? O que é que isto representa de facto de contributo para se chegar mais depressa à habitação mais acessível, ao preço acessível e mais habitação para arrendamento? Sim, a nossa exposição ao mercado internacional também nos permitiu perceber os constrangimentos que não são só nossos. Este desafio é um desafio global. E como nós temos também muitos trabalhadores, também cedo conseguimos perceber que tínhamos de fazer aqui uma inflexão na forma como pensávamos. Em 2019 nós entramos a ter uma rede colaborativa, aliás eu não posso estar aí hoje porque estou aqui precisamente na reunião que junta os 15 membros desde o Japão aos Estados Unidos, e é uma rede colaborativa que tem estado precisamente a trabalhar como é que nós podemos melhorar o processo construtivo, como é que nós podemos o industrializar mais. E isso é o grande desafio, é um desafio mundial. Nós começamos a fazer a nossa primeira fábrica em 2019, começou, aliás, a entregar produto em 2019, desde aí temos estado a fazer um processo para convencer... Portanto, estamos a falar de uma fábrica de casas, numa fábrica onde se fabricam habitações. Estamos a falar de uma fábrica onde se fabricam componentes. São peças de Lego que qualquer arquiteto, qualquer engenheiro pode pegar nessas peças, e por isso nós não temos é que reinventar o componente, porque quando pensamos naquilo que é uma habitação é uma habitação. Ela não muda só porque o município tem de regras de licenciamento diferentes. Por isso, nós temos que pensar que se queremos ter capacidade de entrega em escala, nós temos que produzir também em escala. Aliás, eu vou estar precisamente agora na próxima semana na Arábia Saudita, onde eles que estão com uma dimensão de construção brutal, aquilo que eles estão a fazer é precisamente lançar para o mercado e tentar atrair empresas como a nossa, que estão disponíveis para não só montar uma fábrica, como depois de executar um conjunto e um pipeline de obras. Não é? Por isso, neste contrato que me estão neste momento a falar, estamos a falar de 2 bilhões de projetos de construção de habitação, mas que 150 milhões são para montar uma fábrica. Por isso, está-se a pensar, no fundo, em criar primeiro a infraestrutura para depois dar a resposta. Este projeto que estamos aqui a passar foi o primeiro projeto que está em Guimarães. Nós, neste momento, estamos a fazer, curiosamente, um em Espanha, exatamente igual a este, onde nós conseguimos... Portanto, o edifício exatamente igual ao que foi construído em Guimarães está a ser produzido para ser, no fundo, montado em Espanha, é isto?
Exatamente. É, pela primeira vez podemos dizer que é made in Portugal, assembled em Espanha. Aliás, e o nosso parceiro austríaco, estes dias estamos a falar precisamente como é que nós podemos colocar num comboio e tornar o edifício que ele quer construir na Áustria como o edifício mais sustentável, porque também o meio de transporte ferroviário é dos meios mais eficientes e também mais amigos do ambiente. Por isso, quando nós pensamos em criar capacidade, lá está, para atender a esta necessidade do Build to Rent e os fundos de pensões, aquilo que eles querem é precisamente ter um negócio que tenha alguma escala para que eles também decidam colocar o dinheiro aqui e não decidam colocar, lá está, em países como este. Quando estamos a falar na Arábia Saudita, estamos a falar no Dubai, estamos a falar na Alemanha, estamos a falar em França, que com os Jogos Olímpicos lançam um programa também de habitação para alojamento dos atletas. E por isso, tudo isso são iniciativas que acabam por criar a necessidade de avançar com processos de industrialização. Por exemplo, o Reino Unido, o ano passado, há 2 anos, lançou um procedimento de concurso onde adjudicou 10 bilhões de trabalho a um conjunto de empresas que ainda não tinham a sua capacidade instalada, mas esses 10 bilhões de contratação industrializada permitiu a essas empresas ganhar a confiança para investir elas próprias na fábrica. Eu, neste momento, lá está, se não tivesse a fazer esta aposta um pouco por nossa própria iniciativa, e nós tivemos aqui que captar nossos próprios investidores, que vieram eles investir nestes projetos que nós fizemos, por isso porque acreditaram neste processo. Se nós estivéssemos à espera das adjudicações uma após uma, quer dizer, só daqui a 5 anos é que estaríamos a fazer a fábrica. Não, nós apostamos na fábrica. António Carlos, também o na potencial de negócio parece-me evidente, de escala, de internacionalização do negócio, até por haver hipótese de redes colaborativas, como falou, mas eu creio que as pessoas em casa estão a perguntar até que ponto esta construção é mais barata, mais rápida, mais amiga do ambiente. Tudo isto é garantido por esse tipo de construção? Tudo isso, aliás, quando nós olhamos para a qualidade, aqui não existe margem para erro, porque aquilo que sai da fábrica tem que encaixar milímetro, senão de outra forma nós parávamos o ciclo da construção. Quando falamos em termos ambientais, estamos a falar, neste caso, de um sistema construtivo que junta madeira com betão e por isso também reduz ele próprio 60% da pegada de carbono. Algo que, mesmo os municípios hoje, quando pensam fazer este tipo de construção, nós não nos podemos esquecer que os dinheiros do PRR vêm com o rótulo de sustentabilidade. Coisa que, por exemplo, o Ministério do Ensino Superior fez agora no lançamento das residências de estudantes, lançou um procedimento em que qualificou cerca de 50 investimentos de residências de estudantes e agora essas próprias universidades já estão a avançar para projetos de construção. Porque nós, lá está, tivemos aqui 2 anos de preparação, porque soubemos, todo o mercado soube que havia a haver esta aposta, nós próprios desenvolvemos soluções. Deixa-me perguntar-lhe mais isto. Consegue fazer um termo comparativo, por exemplo, o mesmo edifício construído no molde tradicional e segundo esta nova lógica, em termos de tempo e em termos de custo, qual é o diferencial? Nós, em termos de tempo, este edifício, o primeiro que nós fizemos, mas já vai em cima de 3 ou 4 anos de ter feito de forma individualizada, conseguimos reduzir 30% do prazo. No caso deste de Espanha, já vamos conseguir reduzir 40% a 50%, porque lá está, estamos também a fazer aqui um cumulativo da experiência e do treino também das pessoas que acaba por acontecer no contexto de obra. Por isso, isto em relação ao prazo. Quando falamos em custo, nós inicialmente esta obra que estamos aqui a ver e fizemos exatamente o mesmo processo, com um processo tradicional, orçamentámos a obra de forma tradicional e orçamentámos-la de forma industrializada. E na altura, a forma industrializada ficava 6% mais cara. Mesmo assim, nós avançamos. Curioso foi que em fevereiro de 2022, quando a obra estava a arrancar, ou em março, estávamos no pico da inflação. Esta obra teve 0 de impacto de inflação, enquanto todas as outras nós estávamos sujeitos e tivemos que pedir reequilíbrios financeiros aos clientes, porque os materiais subiram a um nível que era incomportável. Por isso, nós hoje em dia, até por uma questão de aposta, quando uma empreitada surge, mesmo que seja tradicional, e se nós virmos que existe a oportunidade de a fazer de forma industrializada, nós apostamos em fazê-la ao mesmo preço, mesmo que ela nos fique mais cara. Porque eu sei que isso é parte do nosso investimento. Nós temos que investir para criar também esta escala, porque senão, de outra forma, é sempre aqui o dilema do que é que vem primeiro, não é? Ou seja, é o ovo ou a galinha. E para uma resposta mesmo rápida, estão dispostos a trabalhar para projetos de outros promotores? Isso faz parte do vosso... Não, nós estamos a trabalhar para projetos de outros promotores. Lá está, tivemos que fazer primeiro, porque o mercado não acreditava, apesar de já existirem vários projetos a nível internacional, e por isso o processo
processo de convencer todos os stakeholders é lento. Desde os arquitetos, desde os engenheiros, desde os clientes. Por isso, hoje, felizmente, lá já temos um edifício construído, já estamos a fazer um segundo e já temos, neste momento, 2 residências de estudantes também, pelo menos com relatório de adjudicação. Temos também a residência de habitação a custos controlados, que nós próprios fizemos a proposta já com esta solução construtiva. Por isso, de repente, começamos a ter essa escala. Mas precisamos que o mercado diga, não é? Não passe das palavras e comece também a comprar este tipo de construção. Já falava há pouco da necessidade de formar uma nova geração de técnicos. Seguramente o desafio da mão de obra é um desafio crucial. Alinhamento de interesses. Do ponto de vista intencional, todos estamos interessados em alinhar os nossos interesses, mas falta aqui agora uma parte prática. Eu vejo o capital disponível para investir, nós temos, e a indústria está disponível também para se reinventar. É preciso que toda a gente esteja a falar a mesma linguagem. Como eu digo, nós precisamos dos nossos promotores e os nossos clientes também é nos envolver mais cedo, que é uma coisa que era pouco tradicional, e nós não conseguimos trazer estas inovações se nós não pudermos participar antes deles começarem a trabalhar no projeto de licenciamento, porque se o fizerem de uma forma tradicional, quando o projeto estiver aprovado, nós já vamos tarde, já não conseguimos trazer as nossas soluções. Por isso, eu diria que a mensagem de fundo é: temos aqui uma oportunidade para criar um modelo colaborativo. As cooperativas acho que também vão trazer aqui mais revitalizar desta forma também de trabalhar mais colaborativa, porque é a própria gênese de uma cooperativa. Não resisto, António Carlos. O que é que faz mais falta hoje em Portugal? O que mais faz é pragmatismo. Nós precisamos de perceber que para ter um impacto no longo prazo temos que olhar para trás e tomar um conjunto de decisões que já são tarde, mas mesmo que estejam a ser tomadas hoje, e nomeadamente as questões relacionadas com o licenciamento, a questão da colocação de solo público também disponível no mercado, a redução das taxas e impostos. Lá está, essa é uma forma também de criar aqui uma arbitragem e diferenciar aquilo que é o luxo daquilo que tem que ser o social, porque no fim do dia, quando falamos em promoção especulativa, quando falamos em margem, na verdade, margem é composta por margem e risco. Por isso nós temos que retirar o risco para que toda essa componente de risco possa ser retirada do preço e, por isso, um preço acessível.